Salve, salve, massa atleticana. O Galo foi punido, o mascote foi punido. A Federação Mineira em polvorosa. Reclamação contra o árbitro, a torta e a direita. Todo mundo questionando um pênalti, segundo a alegação, com o árbitro mal posicionado. Mas eu não estou falando de um jogo recente, não. Estou falando de um jogo do ano de 1965, que marca, inclusive, o primeiro confronto entre Atlético e Cruzeiro no Estádio Mineirão, o primeiro clássico entre as duas equipes no Mineirão. Vou contar rapidamente essa história para vocês, que parece tão presente, tão atual, mas que, como eu disse, remete ao ano de 1965, o dia 24 de outubro, o primeiro clássico das duas equipes do recém-construído estádio, em que o Atlético estava perdendo o jogo por 1-0 para o Cruzeiro, com gol de Tostão aos 34 minutos da primeira etapa. E em um lance no segundo tempo, por volta dos 30 minutos, 33 minutos do segundo tempo, o jogador Décio Teixeira, lateral esquerdo do Atlético, capitão do Atlético por muitos anos, fez uma falta, alegadamente fora da área, e que o árbitro, Juan de la Pasión Artes, que é um árbitro conhecido, era um árbitro famoso naquela época em Minas Gerais, um espanhol de origem, né? E ele acabou marcando o pênalti e começou o sururu, como diriam os antigos. O treinador invadiu o campo, os jogadores não permitiram que o Cruzeiro batesse o pênalti, e o jogo acabou ali, encerrado ali, embora tenha transcorrido cerca de 20 minutos de confusão dentro do campo. O técnico do Atlético era Mário Celso, Marão, conhecido à época, já famoso treinador naquele período. Ele acabou agredindo o árbitro, o Juan de la Pasión Artes, desferindo-lhe um soco, segundo o próprio árbitro, né? E aí começou a confusão, jogadores, a polícia entrou para poder proteger o árbitro, e jogadores e policiais se degladiando. Há cenas, há fotos, registros de jornal da época mostrando jogadores e árbitros, jogadores e policiais entrando em luta corporal. Bom, resultado, o jogo acabou, o Cruzeiro foi dado como vencedor daquela partida, o jogo acabou aos 33 minutos, né? Momento em que o árbitro havia marcado o pênalti. Os jogadores posteriormente foram julgados. Quem pegou a maior pena, evidentemente, foi o técnico, né, o treinador, o Marão, que pegou 250 dias de suspensão. Outros 4 jogadores pegaram suspensão maior, entre eles o Buglé e o Nilson, né, os dois mais famosos, mas Noemi e Viladônega também pegaram 120 dias de suspensão. O massagista Gregório, inclusive famoso, né? Se você pegar fotos dos anos 50, tem sempre o Gregório, ele agachado ao lado da equipe perfilada. O Gregório, que também foi para cima do árbitro no meio daquela confusão toda, também pegou 90 dias de suspensão, o massagista Gregório. E o diretor à época de futebol do Atlético, que era o Marcelo Guzella, também foi punido, né, no Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais, e pegou 120 dias de suspensão posteriormente. O Atlético depois, né, na sua alegação, em sua defesa, inclusive um dos advogados do Atlético naquela ocasião foi o Adelk Ziller, famoso pela enciclopédia do Atlético. Depois eu vou até fazer um episódio contando alguns casos interessantes sobre Adelk Ziller e a sua intensa atividade dentro do Atlético. Bom, o Adelk Ziller, um dos advogados, inclusive na defesa do Atlético, ele dizia que, primeiro, o árbitro estava mal posicionado, então ele marcou uma falta que era no mínimo duvidosa, teria sido fora da área, ele marcou o pênalti, mas que ainda que ele fosse dentro da área, a falta era duvidosa porque inclusive o árbitro estava mal posicionado, estava muito distante da marcação. Essa foi a alegação do Adelk Ziller diante do tribunal. E uma outra situação é que o Juan de la Pasión Artes era espanhol, né, como eu disse, nativo, mas ele já estava em Minas, já arbitrava em Minas há muito tempo. Então, uma das alegações, por exemplo, foi que a súmula ele não havia transferido, passado, traduzido para o português. Ele redigiu a súmula em espanhol. Então, e o que era comum para ele, pro Juan de la Pasión, e que na época não era necessário. O código o código que regia a justiça desportiva, ou do desporto, ele não exigia que fosse traduzido para o português. Então essa alegação também não colou, acabou tendo essa punição que eu disse aí a vários jogadores. Inclusive naquele jogo, todos os jogadores foram expulsos do Atlético, todos, inclusive um jornal da época conta que eram 7 reservas. Não sei se era tanto, mas mesmo os reservas foram expulsos também.
E apenas o Buião e um jogador de nome Toninho é que não foram expulsos daquela partida. Inclusive no tribunal eles acabaram levando um voto de louvor do tribunal como exemplo, né, desportivo, por não terem participado da briga. Eles em momento algum se envolveram na briga, assim como os jogadores do Cruzeiro, que ficaram alijados ali, ficaram ao lado só assistindo aquela cena, aquela confusão lá entre o árbitro e depois a polícia militar que entrou em campo também. É interessante dizer que esse jogo teve punição para o Atlético, porque o mascote, o Galo, que era um galo grande, tradicional, que o Atlético entrava nos anos 60 e 70, ele entrou em campo e o Atlético foi punido pela entrada do mascote, ou seja, o protótipo do Galo Doido, o avô do Galo Doido, já era punido lá atrás apenas pela sua presença. E o Cruzeiro também foi punido nesse julgamento, porque ele jogou com uma camisa branca. E o código previa que o Cruzeiro jogasse, né, o regulamento, não sei qual seria a palavra específica, mas previa que o Cruzeiro só poderia jogar de branco, trocando, né, pelo uniforme principal, que era o azul, em jogos à noite. Isso estava previsto. Então o Cruzeiro também foi punido. À época, 70 mil cruzeiros. O Atlético, por conta do mascote, né, do avô do Galo Doido, ele foi punido com 20 mil cruzeiros. Além dessas sanções que eu disse em relação aos outros jogadores, ao diretor, ao massagista, ao treinador, o Marão, o julgamento ele teve uma duração assim, enorme. Começou às 20 horas da quarta-feira e terminou apenas ao meio-dia da quinta-feira. Então, assim, um julgamento extenso, longuíssimo. Consta que quando o Marão ouviu a sentença do juiz, ele teria dito assim: eu deveria ter batido na cara dele de verdade, já que eu fui condenado a uma pena tão grande, eu devia ter batido de fato na cara dele. E o contrário também se aplica. O Andala Passion Artes foi à polícia, fez uma queixa, prestou queixa, fez boletim de ocorrência e disse que depois queria encontrar o Marão cara a cara para ver se, sem outras pessoas por perto, ele seria tão macho, essa é a expressão, seria tão homem como ele foi. Bom, isso é casos da bola. Então esse é o primeiro clássico no Mineirão que aconteceu entre Atlético e Cruzeiro, que nem terminou e que acabou tendo esse sururu danado, com o avô do Galo Doido sendo multado depois e sendo proibido de ser usado em campo durante um bom tempo também, inclusive, como vai se repetir agora com essa punição, essa celeuma que se deu aí no fim de semana. Um abraço a todos, Galo sempre.